Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar Fanfic, Dobra de Metal, O Despertar, Parte 3. Capítulo 14. Hora de uma missão, Haru murmurou assim que viu uma cidade. Ao contrário da maioria das aldeias em que esteve, esta cidade parecia ser muito animada. Antes de entrar, Haru foi para o canto e trocou de roupa para umas azuis, antes de amarrar seu cabelo comprido em um coque. Ele então entrou pelos portões. A primeira coisa que ele notou sobre esta cidade foram suas pessoas e crianças. Muitos deles estavam vestindo roupas vermelhas. Isso significava que estava sob o domínio da Nação do Fogo. Você sabe como a Nação do Fogo pode conquistar cidades enquanto mantém seu exército focado nos lugares importantes. Simples. Eles atacam, derrotam os dobradores, em seguida, trazem cidadãos da Nação do Fogo, que tomarão as casas dos cidadãos originais, e eles se reproduzirão. Quanto aos cidadãos originais, eles serão tratados como seres humanos inferiores. Eles viverão no canto e trabalharão. A Nação do Fogo permite que eles vivam nessas cidades por um motivo. Eles podem trabalhar e ganhar dinheiro. E assim, eles podem financiar o exército da Nação do Fogo. É um movimento sábio, Haru teve que admitir. Se a Nação do Fogo usasse seu próprio dinheiro, o povo ficaria pobre e poderia se rebelar contra o Senhor do Fogo. Haru olhou em volta ao entrar. Ele não pretendia iniciar uma luta aqui. Ele não tem um exército em primeiro lugar para conquistar esta cidade. E se for conquistada sozinho, seria inútil, já que a Nação do Fogo pode reivindicá-la novamente. Ele decidiu ficar discreto e apenas continuar sua jornada mais tarde. Ele pode reservar um quarto de hotel, talvez ativar uma missão, e então partir pela manhã. Haru perguntou a alguma garota na rua sobre um motel próximo. Ela, com um leve rubor, apontou em alguma direção e disse-lhe onde. Ela então revelou uma pequena informação. A propósito, você veio para ver o circo? A garota colocou as mãos atrás das costas e olhou para o rosto dele. Ela tinha cabelo preto, olhos amarelos e um corpo de aparência média de 16 anos. Ela parecia ser da Nação do Fogo. Não, sou apenas um andarilho, Haru respondeu com um pequeno sorriso. Então, há um circo aqui? Como ele estava viajando há alguns dias, ele pensou que não faria mal ter algum entretenimento antes de continuar sua jornada mais tarde. Se você estiver interessado, ele começará 2 horas depois. Ela disse. Por favor, certifique-se de estar no lado leste. Haru apenas assentiu. E por que isso? Tem a melhor vista. Obrigado, você é uma boa garota, Haru disse. Eu posso ir lá. Ela sorriu e disse. Você não vai querer perder, certo? Eu estarei no lado oeste então. Haru suspirou, virou-se e caminhou com sua montaria na direção do motel. Obrigado. Haru pegou algumas chaves depois de colocar o dinheiro no balcão. Na frente dele estava uma mulher idosa sorridente. Ela era a dona do motel, e Haru acabou de reservar o quarto para a noite. Se você quiser relaxar, ou comer, eu posso sugerir-lhe uma fonte termal próxima. Pertence à minha irmã. Um sorriso real apareceu no rosto de Haru. Como Hiro disse, um homem deve saber quando relaxar. Esta cidade está ficando cada vez melhor. Obrigado, velha senhora. Velha? Com licença. Eu quis dizer jovem senhora. Haru riu. Claro. Ela sorriu de volta. Depois disso, Haru pegou uma toalha e deixou o motel para as fontes termais. Ele tirou as roupas e mergulhou na água quente, relaxando e aproveitando enquanto a sensação quente invadia seu corpo. Ele fechou os olhos e soltou um longo suspiro de prazer. É bom esquecer que ele é ambicioso às vezes. Ele se amaldiçoou. Por que eu tenho que ser um preguiçoso em minha vida anterior? Ele abriu os olhos e olhou para o vapor. Seu processo de pensamento voltou à dobra de lava. Ele conseguiu fazer a rocha ficar quente, apenas imaginando suas menores partes se movendo mais rápido. Enquanto olhava para a água, Haru começou a obter mais compreensão de como a matéria funciona. Quando a água está quente, ela ferve, e seus átomos se movem mais rápido. Quando os átomos atingem uma certa velocidade, a água se transforma em vapor que se move no ar. Apenas reimagine a mesma coisa com a Terra. Haru abriu a mão e uma rocha apareceu. Ele começou a pensar nela como se fosse água fervente, quanto mais quente, mais rápido ela ferve. Haru a jogou de sua mão. A rocha brilhou vermelha, mas não se tornou líquida. Haru cerrou o punho, feliz por estar entendendo isso corretamente. Ao olhar para suas estatísticas, ele descobriu que seu chi foi ligeiramente reduzido. E eu me esqueci de relaxar. Haru soltou um suspiro, abriu a mão e fez a rocha brilhante flutuar. Agora, ele começou a visualizar o processo inverso de torná-la mais quente. A rocha perdeu seu brilho. Haru não parou e em vez disso, ela estava ficando mais fria. Haru a segurou em sua mão e imaginou os pequenos componentes da rocha ficando mais lentos. Ficou mais frio. Então é possível manipular o estado físico, e assim o calor. Haru pensou. Parece que entender o princípio por trás da mudança dos estados físicos na dobra tem muito potencial. Droga, eu me esqueci de relaxar. Haru esticou as costas e deitou-se, respirando fundo. Mesmo quando ele estava na fonte termal, ele estava treinando. Quem disse que grandes ideias visitam você na cama e no banho não estava errado? Haru vestiu algumas vestes tradicionais ao ir para o circo. Ele estava segurando alguns doces enquanto caminhava. As pessoas estavam torcendo. Elas estavam com seus parceiros, filhos e famílias. Todos estavam indo para o circo para ver algum show. Em um mundo que carece de meios de entretenimento, qualquer coisa pode ser satisfatória. Haru pagou uma pequena taxa ao entrar no circo.
Felizmente ele estava entre os poucos sortudos que podiam sentar na frente, pois havia chegado cedo. Ele se sentou e notou algo. Alguns soldados de capacete estavam sentados na fila atrás dele. Ele estreitou as sobrancelhas e resistiu à vontade de espancá-los. Talvez seria bom ouvi-los. Eles podem revelar algo importante para ele. Alguns dobradores de fogo apareceram no palco. Eles não pareciam ser guerreiros, mas sua dobra era boa. Enquanto dançavam, eles criaram um fogo que tomou a forma de um dragão que dançou sobre a plateia. As pessoas começaram a bater palmas, exceto por Haru, que estava focado nos soldados atrás dele. E para o próximo show, vamos apresentar Ty Lee. Uma garota em pé sobre as mãos e andando nelas apareceu no palco. Mas os olhos de Haru se voltaram para a esquerda. A propósito, não podemos ficar aqui por muito tempo. Sim, eu sei. Temos que encontrar o grupo de batedores. A vila do norte ocidental foi conquistada por um jovem dobrador de terra. Um mini exército estará indo para lá. Haru sabia que eles estavam falando sobre ele. Isso realmente me irrita. Os fazendeiros e comerciantes estão dizendo que a plataforma da prisão foi quebrada. Se isso for verdade, vamos queimar a vila deles à noite. Mas seria um movimento sábio? Eles disseram que um jovem, sozinho, conseguiu derrotá-los enquanto liderava um pequeno grupo. Além disso, 40 dobradores de terra e mais 10. Não precisa me lembrar. Eu sei dos boatos. O que estava no meio disse. Mas eles são verdadeiros, ou parte deles. Tudo o que sabemos é que a plataforma da prisão não enviou nenhum falcão durante as últimas 3 semanas. É por isso que devemos queimá-los. Parece que os boatos sobre Haru chegaram até aqui. Não se preocupe. Temos mais de 100 soldados. Temos nossos tanques. Além disso, assim que atacarmos à noite, a vila deles queimará. Certo. Eu esqueci. O fogo pode se espalhar e queimar tudo. Eu vou indo por agora, estou cansado, já que estive trabalhando o dia todo. Um deles se levantou e disse. Certifiquem-se de receber nossos soldados quando eles chegarem. Estaremos ajudando-os assim que chegarmos à plataforma da prisão. Espere. Eu vou apenas checar essa gata e sair. Sim, ela é a razão pela qual viemos. Ouvi dizer que ela tinha 6 irmãs gêmeas. Eu gostaria de ter todas elas. Haru cerrou os dentes, a intenção de matar crescendo dentro dele. Ele não se importava com o quão degenerados eles são menos do que ele de qualquer maneira. Ele queria se virar e matá-los. Mas ele havia aprendido a lição da vez em que socou Tim. Haru guardará o rancor ao ficar com raiva, e apenas pagará de volta mais tarde. E ele precisa que eles revelem mais informações. É um desperdício se eles morrerem antes de revelarem mais. Capítulo 15. O capitão da unidade de aplicação da lei esticou os braços enquanto caminhava em direção à sua casa. Tank soltou um longo suspiro ao parar na frente da porta. Ele tinha um mau pressentimento, e ele culpou isso pelo fato de ter que hospedar tropas da Nação do Fogo. Era muito trabalho. De qualquer forma, ele estava feliz por ver Ty Lee mostrando sua flexibilidade, seus seios e curvas. A maioria das forças foi ao circo para vê-la. Ele tinha ouvido que ela tinha 6 irmãs idênticas, então pensou que seria bom tê-las. Agora, era a hora de voltar para sua esposa e filho. Tang abriu a porta e tirou o capacete. Cheguei em casa. Ninguém lhe respondeu. O capitão sentiu algo ruim. Era como se seu instinto o estivesse incomodando. Querido, disse uma voz feminina assustada. Pertencia à sua esposa. O capitão da Nação do Fogo abriu a mão e invocou fogo. A visão ficou clara para ele. Sua esposa estava sentada ao lado da cama. Havia uma espada flutuando ao lado de sua garganta. Então, esta é sua esposa. Tenho que dizer que você tem bom gosto. Veio uma voz que estava sentada no canto do quarto. Tang virou a cabeça. Ele pôde imediatamente dizer que este homem era um dobrador de terra que estava controlando aquela espada. Tang franziu as sobrancelhas para ele. Deixe minha esposa, ou eu vou te queimar até as cinzas. Tão assustador. O jovem moveu o dedo levemente, e a espada começou a dançar em torno do pescoço dela. O coração de Tang começou a afundar. Você sabe, nem todo dobrador de terra pode controlar as coisas com os dedos. Meu controle pode ser instável, sabe? Tente me provocar, e ela morrerá. Tang se sentiu impotente. Ele não sabia o que dizer. Seu coração estava batendo cada vez mais rápido. Sua esposa estava mais assustada do que ele. Ela olhou para ele com seus grandes olhos amarelos e implorou. Por favor. O jovem dobrador de terra levantou-se. Agora que chamei sua atenção, capitão, vamos conversar. O que você quer? Você sabe, a vila que você vai atacar com seu povo tem minha família. Então você deve entender o que estou disposto a fazer para protegê-los. O que estou disposto a fazer com você, e sua esposa inocente e seu filho dormindo. Tang começou a ficar nervoso. Sua pele ficou fria e seu rosto perdeu a cor. É verdade. Tang estava disposto a matar este jovem dobrador de terra e toda a sua família. Se o que ele está dizendo é verdade, então eles podem estar praticamente mortos agora. Ele engoliu a saliva quando o jovem dobrador de terra olhou para ele. Você entendeu agora. Sente-se. Quem é você? Eu disse que você tem permissão para fazer perguntas. O jovem dobrador de terra moveu seu outro dedo, e Tang pôde dizer que algo mais se moveu. Outra espada de terra flutuou perto do pescoço de Tang. Não, você não disse. Preste atenção. Eu não dou segundas chances. O jovem dobrador de terra olhou para o telhado. Ele então olhou para Tang e perguntou. Dê-me a informação sobre as tropas que estão chegando e os batedores que estão dispostos a atacar minha vila. Havia uma força que o capitão sabia. Não há necessidade de esclarecer as coisas.
Não tendo escolha a não ser obedecer, o capitão deu a informação ao jovem dobrador de terra. Então, eles devem estar chegando do oeste, e estão a 2 dias de distância. Além disso, você enviou batedores. O jovem dobrador de terra soltou um suspiro. O que você vai fazer conosco? Vou apenas deixar este martelo aqui para seu filho. Ele disse. Ele pode libertar vocês. Nos libertar? Sim. O jovem abriu a mão. As espadas de terra de 2 metros de comprimento se expandiram como se estivessem se descomprimindo, tornando-se um pouco grandes até se transformarem em pó. Elas cercaram Tang e sua esposa. Quando o jovem fechou o punho, o pó se tornou uma casca que os cobriu da cabeça aos pés. O jovem não parou e colocou uma camada em suas bocas. Não é tão difícil de quebrar. Ele disse, abrindo a mão e criando um martelo dos restos do pó. Você pode pedir ao seu filho para libertar vocês. Ele se levantou e esticou os braços para cima. Você só precisa segurar sua urina e fezes. Quanto a você, capitão, nem pense em usar dobra de fogo. Você pode se colocar em uma fornalha. Ele bocejou e foi para a janela, antes de pular para fora dela. As pálpebras de Tang tremeram. Ele queria gritar, mas não podia. O dobrador de terra era um demônio, um de verdade. Ele queria gritar por ajuda, mas sua boca estava bloqueada. Haru saiu do capitão quando ouviu uma notificação vinda do sistema. Parece que ele desencadeou uma missão. Depois de aprisioná-los em uma casca, ele deixou a casa. Era hora de sair da aldeia. Haru abriu seu sistema e verificou. Jin, missão especial desencadeada. Missão: um homem versus um exército. As tropas da Nação do Fogo estão se dirigindo para sua vila. O plano deles é matar todos à noite e queimá-la. Objetivo: impedi-los de se dirigirem para sua vila. Recompensas: 100.000 de experiência. 2 caixas de itens. Uma caixa épica. Riscos: ser capturado. Ser queimado até as cinzas. Morte. Punição: perder metade de seus atributos. Você aceita, sim ou não? Haru sabia que se ele os deixasse ir, uma grande batalha aconteceria. Mesmo com a muralha a seu favor, alguns morreriam. Especialmente civis que não podem lutar. Haru descobriu que ele tem a escolha de recusar a missão e voltar para sua vila e revidar. Mas seria apenas uma pena se ele a deixasse passar. A principal questão ainda é: como diabos ele vai lutar contra um exército que é maior que 100 homens? É impossível em batalha direta. Mesmo que ele entrasse no meio e usasse suas habilidades, alguns deles podem queimá-lo. Ele tem um cérebro, eles têm 100. Eles têm mais de 200 olhos, e ele tem apenas 2. Ele tem certeza de que pode levar 30, talvez 50 com ele, mas depois disso ele pode morrer. Haru caminhou até o motel, pegou sua montaria e pulou em suas costas, antes de cavalgar para fora da cidade. Felizmente para ele, em sua vida anterior, ele costumava adorar jogos de estratégia. Agora, o que é Haru? Um dobrador de terra muito forte agora. Com seu poder físico e uma grande quantidade de chi, ele pode mover rochas em tamanhos que outros dobradores não conseguem. Ele tem um controle muito bom que ele pode brincar com a terra com seus dedos. E ele tem um sentido superior a qualquer um. Ele pode manipular o terreno para torná-lo à sua vantagem. Vou reduzir o número deles antes de entrar em uma batalha com eles. As tropas da Nação do Fogo chegariam a esta cidade 2 dias depois. Eles estão se movendo lentamente, obviamente. Haru pode alcançá-los dentro de meio-dia. E meio-dia era tempo de sobra para formar um plano. Haru pensou sobre o melhor conjunto de habilidades para desenvolver enquanto se preparava para lutar contra um exército. Obviamente as habilidades que têm ataques de grande escala. Uma de suas melhores habilidades, por enquanto, era a chuva de espadas e o ataque de lanças. A primeira cria um grande número de espadas e as joga sobre a cabeça dos inimigos. As espadas eram afiadas e rápidas e tinham mais quantidade. A segunda habilidade, embora menor em quantidade, cria lanças muito fortes que são duras e quase impossíveis de parar em seu nível atual. A primeira parecia ser a mais sensata de usar. Com o nível 10, Haru pode criar 15 espadas por uso. De 17 pontos de habilidade, ele colocou 4 pontos nela. Ela foi para o nível 12 e Haru pôde criar 20 espadas. Qualquer habilidade acima do 10º nível requer 2 pontos de habilidade para subir de nível. O anel de espadas espirais também é bom para ser usado, já que é uma habilidade defensiva-ofensiva. Ele colocou mais 2 pontos, fazendo-a atingir o nível 13. Agora Haru ficou com 11 pontos. É melhor aumentar sua fundação, a habilidade passiva dobra de terra. Ele colocou 6 pontos nela, fazendo-a atingir o nível 16. Mais tarde, Haru se certificará de obter uma habilidade associada a partir dela. Haru ficou com 5 pontos. Ele os colocou em sua habilidade mais nova, uma habilidade que deve ajudá-lo a escapar. Prancha de terra até o nível 7. Quanto aos seus outros 4 pontos de afinidade, ele os colocou em sabedoria, já que esta será uma batalha de resistência. Seu chi quebrou o limite para 20.000 pontos de chi. Haru sentiu um pouco de curiosidade que ele teve que parar sua montaria e pular dela. Ele invocou a prancha de terra, e descobriu que era muito mais fácil de controlar. Haru estava flutuando na prancha, controlando-a apenas com seus pensamentos. Parece que aumentar sua dobra de terra tornou isso possível. Mas esse não é o ponto. O ponto é que ela pode se mover rápido, voar e deixar Haru escapar caso as coisas não saíssem como planejado. Se há algo a aprender com os filmes de sua primeira vida e que não deve ser subestimado, seriam as reviravoltas. Haru voou por algum tempo antes de dissipar a prancha e voltar para sua montaria.
Ele estava atualmente subindo acima de uma cordilheira. Ele parou de repente quando viu um mini exército na terra plana abaixo da cordilheira. Como Haru estava em um pico alto e tão longe deles, eles não pareciam notá-lo. Ele moveu a mão, e o chão mudou de forma, criando uma rocha para cobrir Haru, caso alguém decidisse olhar em sua direção. Então, eles estão aqui. Haru pulou de sua montaria e olhou para eles. Desta distância, eles pareciam pequenos como formigas. Mas não se deixe enganar. Esses caras podem queimar uma cidade inteira até as cinzas. Eles estavam em suas montarias. E ao lado deles havia 2 tanques. Eles devem ser facilmente derrubados com sua dobra de metal. Na verdade, eles podem ser usados como armas a seu favor. Haru olhou para a direção em que eles estavam se movendo. Ele pulou em sua montaria e então se dirigiu para lá. Vamos manipular o terreno. Capítulo 16. Haru parou sua montaria e olhou para frente. Atualmente, ele estava no topo de um dos 2 picos, que ficavam um de frente para o outro. O pequeno exército deveria passar por esta área. Haru sabia que tinha que mudar as coisas a seu favor. Como ele estava se movendo sozinho com uma montaria rápida, ele podia chegar aqui antes que os dobradores de fogo chegassem. Haru pensou em jogar coisas neles de tal distância, mas isso parecia uma ideia ruim. Eles sempre podem explodir as rochas com seu fogo. Talvez fosse melhor direcionar o movimento deles criando obstáculos em seu caminho, antes de encurralá-los. Haru se abaixou e colocou a mão no pico. Uma imagem clara dos arredores veio à sua cabeça. Desde que ele aumentou o nível de sua dobra de terra, não só exigiu menos movimento e chi para realizar feitos mais incríveis, mas seu alcance de sensação aumentou. Haru acenou com a mão para frente. O pico começou a mudar de forma, e as rochas começaram a cair entre eles. Haru não as transformou em uma parede. Se o fizesse, o inimigo descobriria sobre ele. Haru deu um passo à frente e empurrou as mãos. O chão sob ele mudou de forma e o impulsionou voando para o outro pico. Ele acenou com as mãos no ar muitas vezes antes de pousar do outro lado, virando no chão algumas vezes antes de se levantar. Ok, vamos fazê-lo seguir para aquele caminho. A tropa da Nação do Fogo estava se movendo na direção oeste. O que estava na liderança, um homem coberto por uma armadura vermelha e capacete vermelho, estava seguindo em frente. Quando ele chegou ao caminho que eles deveriam pegar, estava cheio de grandes rochas. Eles não podiam atravessar este caminho. Capitão, o que devemos fazer? Seu vice se aproximou dele e perguntou. Devemos cavar? Não, vai levar muito tempo e esforço desnecessário, o capitão disse enquanto olhava entre os picos. Parece que os picos desmoronaram. Pode ser um terremoto. Que seja. O capitão pensou um pouco antes de se virar para seus homens e dizer, vamos pegar o caminho ao redor da cordilheira. Os outros soldados assentiram e mudaram seu caminho. Embora houvesse alguns gemidos e reclamações, ninguém queria gastar esforço extra para cavar seu caminho. Haru, que estava deslizando no chão e levantando as mãos, criando paredes extra grandes sempre que passava, parou e suspirou. Desta forma, ele encurralaria as tropas entre a montanha e as paredes de 6 metros de comprimento. No início eles entrarão nesta estrada, apenas para perceberem que há algumas paredes naturais. Haru também havia criado obstáculos fora da parede e da montanha, o que deve forçá-los a seguir nesta direção. Ele se certificou de que quando passassem por aqui, eles não teriam espaço suficiente para atacá-lo de uma só vez. Ele então olhou para o buraco que estava atrás dele, um muito grande. Haru moveu a mão, poeira voando acima dela. Assim que ele fechou o punho, a poeira se comprimiu e fechou o buraco, fazendo uma terra plana, que parecerá estranhamente plana para quem passar pelo local. Haru bateu o pé no chão, mudando sua forma e fazendo subir. Haru então caminhou para o canto e sentou-se. Desta forma, ele recuperará seu chi. Ele o usou muito. Mas felizmente ele tinha uma quantidade gigantesca de chi em comparação com as outras pessoas. Seu coração batia como tambores. Esta é a primeira vez que ele luta contra um exército. Sozinho ainda por cima. O capitão chegou. Ele encontrou alguns obstáculos na vasta terra e eles foram forçados a caminhar na estrada conhecida. Mas de alguma forma havia uma parede muito grossa que encurralou seus homens. Ele sentiu que algo estava estranho, e ele teve que se virar. Entregue-me um mapa. Os soldados começaram a fazer linhas de 7 atrás dele. O caminho era apertado que eles tiveram que mudar sua formação. O vice alcançou seu bolso e entregou o mapa. Eu sinto mesmo, capitão. Este caminho deveria ser mais largo do que isto. Ele virou a cabeça e olhou para a parede e colocou a mão nela. Será que pode ser? O vice pôde entender o que seu capitão quis dizer. Ambos serviram ao mesmo tempo e nas mesmas unidades. Eles tinham a mesma experiência, e o que estavam enfrentando era uma antiga estratégia usada por dobradores de terra. O vice virou-se e gritou. Todos, fiquem em guarda. Os tanques que estavam na frente pararam de se mover. O capitão se agachou e abriu as mãos, criando uma enorme bola de fogo acima de suas palmas. Alguém está planejando nos emboscar? Olhem acima da montanha. Sim, você é bom. O capitão virou a cabeça na direção da voz. Acima da parede e no final da estrada deles, havia um jovem sentado e comendo uma maçã. Ele estava olhando para eles com frios olhos verdes. Seu longo cabelo castanho estava flutuando com os ventos. O capitão olhou para a esquerda e para a direita e perguntou. Onde eles estão? Estou aqui sozinho, para cuidar de vocês. O capitão parou. Um jovem estava sentado na parede, e ele estava alegando que estava aqui para cuidar deles.
Por mais engraçado que parecesse para ele, ele realmente não acreditava que fosse o caso. Pode ser uma armadilha para eles avançarem. Pode haver um buraco abaixo do jovem. Se eles avançassem, cairiam em uma armadilha, e então, os outros dobradores apareceriam e os emboscariam. O capitão virou a cabeça na direção de seus soldados e gritou: "Parem de rir. Ele é um mero peão. Você derrube-o." Ele apontou para o tanque, que avançou em direção ao jovem. O jovem pulou da parede e encarou o tanque, não parecendo estar com medo. "Você acha que eu preciso de uma armadilha para derrotar vocês? Tolos, eu apenas o apertei, porque vou derrubar vocês, linha por linha." Um fogo carregou na frente do tanque, pronto para ir em direção ao jovem, que apontou a mão para ele. Ataque de lanças. O metal começou a mudar de forma, criando cerca de 10 lanças, cada uma com 3 metros de comprimento. A armadilha atrás dele era seu último recurso quando ele fingisse escapar. Haru acabou de usar o ataque de lanças, criando um grupo de 10 lanças, todas feitas de metal. Esta habilidade era uma habilidade ativa, muito rápida e forte. O dobrador de fogo que estava dentro do tanque olhou para a esquerda e para a direita enquanto seu veículo era dividido ao meio, partes dele formando lanças. Com as lanças flutuando, Haru notou como os dobradores de fogo reagiram. Era mesquinho, se ele tivesse que admitir. Eles ficaram chocados com o fato de ele ser um dobrador de metal. Além disso, os que estavam atrás da primeira linha não podiam atirar fogo em Haru. As lanças se moveram em direção a eles em uma velocidade cegante. A primeira linha lançou fogo contra elas. Geralmente, o fogo pode aplicar uma força que empurra a terra para trás. Se o fogo fosse forte o suficiente e as rochas fossem fracas, o fogo explodiria a terra. Mas neste caso, o metal era imparável. Ele perfurou a primeira e a segunda linha, levando 14 dobradores de fogo de uma só vez. As linhas atrás deles recuaram, mal se esquivando. Haru chutou para cima. Uma pedra foi separada da montanha e flutuou acima dos dobradores de fogo. Chuva de espadas. A pedra se transformou em um grupo de espadas. As lâminas estavam apontadas para baixo, e eram cerca de 20 espadas. Alguns dobradores de fogo tentaram recuar, alguns tomaram posturas para lançar rajadas de fogo nas espadas. Haru balançou a mão para baixo, e a chuva de espadas caiu sobre eles. Mesmo que tivessem armaduras, eles não conseguiam bloquear as espadas comprimidas. Eles não conseguiram se esquivar. De mais de 120 soldados, 90 e poucos permaneceram. Haru rapidamente acenou com a mão quando sentiu o que os homens nas linhas de trás fizeram enquanto apontavam flechas para ele do céu. Ele girou e levantou a mão. Algumas rochas se descomprimiram, formando um saco de pó que voou sobre Haru, criando um escudo que envolveu as flechas. Assim que Haru fechou os punhos, o pó se comprimiu e esmagou as flechas. Ele se abaixou e chutou para cima, fazendo 3 grandes pedras subirem no céu. Chuva de espadas. Chuva de espadas. Chuva de espadas. Muitas espadas começaram a se formar. Cerca de 60 espadas. Os soldados tentaram recuar. Geralmente, eles teriam a chance de se esquivar, já que era fácil prever que as espadas cairiam. Mas por estarem reunidos neste caminho estreito, eles não tiveram chance de fazê-lo. Tal coisa Haru havia aprendido em sua vida anterior. No filme 300. Ter um grande exército encurralado tornaria sua vantagem numérica inútil. As espadas começaram a cair. Alguns dobradores de fogo eram fortes o suficiente para explodi-las com alguns ataques combinados. Mas essas espadas foram comprimidas, pesadas e muito mais sólidas do que deveriam ser. Muitos morreram quando as espadas os perfuraram. Alguns tiveram sorte ou se esquivaram. Se Haru tivesse que contar os que ainda estão de pé, graças aos seus sentidos, eram cerca de 60. Haru respirou fundo algumas vezes por um segundo. Controlar todas essas espadas e formá-las exigiu uma grande quantidade de chi. Deve ser cerca de 2.000 pontos de chi. Os outros dobradores pareciam ter a ideia errada quando viram Haru respirando daquele jeito. O capitão, que tinha sido o único a se esquivar, gritou: "Ataquem! Ele está cansado." Alguns dobradores de fogo ágeis começaram a correr na parede e na montanha, fazendo seu caminho para Haru. Eles miraram seu fogo e atiraram em Haru. Antes que o fogo pudesse alcançá-lo, a terra sob eles mudou de forma e os lançou voando no ar, seus corpos batendo uns contra os outros. As bolas de fogo erraram Haru. Os outros dobradores carregaram seu fogo. Haru se agachou, fazendo uma grande parede aparecer na frente dele. Ele então fechou o punho, e a parede encolheu para ter 2 metros de altura. Bum! A parede pôde resistir à rajada combinada de 7 dobradores de fogo. Haru pulou no ar e deu um chute giratório, enviando a parede voando para a frente. Ela colidiu contra um tanque que parou a parede. O tanque saiu da parede, o dobrador de fogo dentro dele pronto para fazer seu movimento. Mas então Haru apontou a mão para ele, fechou-a e usou comprimir. O tanque mudou de forma, e o dobrador de fogo dentro dele morreu. Haru então o dobrou, transformando-o em 10 grandes lanças. As lanças dispararam para frente, e Haru bateu com a palma da mão, dando às lanças um impulso extra. Jin, ataque de lança subiu para o nível 11. As lanças de metal eram imparáveis. 2 linhas do dobrador de fogo foram perfuradas. Eles nem tiveram a chance de se esquivar. Quase metade do exército estava morta agora. Os restantes pareciam estar mortos. Eles pareciam perder a esperança. Aproveitando o fato de estarem atordoados, Haru correu para frente alguns passos, pulou e bateu no chão com os 2 punhos. Uma onda de choque transcendeu pela terra, levantando o chão. Os dobradores de fogo tentaram recuar, mas não tiveram chance. A onda de choque os fez cair de costas.
Haru percebeu que não precisava da armadilha que estava atrás dele. Ele pode fazer isso sozinho. Os dobradores de fogo estavam olhando para o céu. Se estivessem em campo aberto, teriam uma chance maior de queimar Haru. Haru mirou com os punhos na montanha acima deles. Ele então abriu as mãos. Descomprimir. As rochas se transformaram em pequenas partes, crescendo, tornando-se pó. Caiu sobre os dobradores, que tentaram pará-lo com suas rajadas de fogo. Mas o pó era imparável. A quantidade era grande e cobriu metade dos soldados vivos. Haru fechou os punhos novamente e ele gritou. Uma grande quantidade de energia foi tirada de seu mar de chi. Comprimir. Enquanto os dobradores cobertos de pó tentavam cavar para sair, a terra se tornou sólida e encolheu sobre eles. Agora, apenas um quarto permaneceu. Bum! A parede à esquerda explodiu, e um buraco apareceu nela. Aquele quarto escapou daquele buraco para uma terra mais vasta. Haru pulou para a esquerda quando um monte de bolas de fogo começou a cair sobre ele do céu. Uma prancha apareceu sob sua perna feita de terra, e o fez flutuar acima da parede. Haru pousou em seus pés, e ele olhou para frente, para os dobradores. Acho que podemos completar isso agora. Ele pisou, e uma grande parede apareceu na frente dele, 7 metros de comprimento. Capítulo 17. Haru e os restos dos dobradores de fogo estavam em espaço aberto. Agora eles podiam se esquivar e atacar livremente. Isso deveria tirar a vantagem do caminho estreito de Haru. Desta batalha, por causa de sua sabedoria superior, Haru aprendeu alguns movimentos sábios. Ao lutar contra grupos de dobradores de fogo, sempre em curralhos, Haru, que estava atrás da parede, estalou os dedos e fez cerca de 15 espadas de terra flutuarem acima da parede antes de chover. As habilidades tinham uma vantagem que a dobra normal não tinha. Elas eram instantâneas e não precisavam de esforço consciente. Embora Haru estivesse escondido, ele podia ver cada dobrador de fogo. As espadas caíram, e alguns dos dobradores de fogo conseguiram se esquivar, mas alguns não tiveram tanta sorte e morreram. Haru fechou os olhos. Ele podia dizer o plano deles. Eles estavam planejando dar a volta na parede e matá-lo. Mas eles esqueceram uma coisa: Haru pode dobrar metal. Desta distância, ele podia sentir o metal e assim podia dobrá-lo. Ele fechou o punho. As armaduras dos dobradores de fogo começaram a ficar apertadas, sufocando os dobradores de fogo. Gritos de homens morrendo se espalharam. Ele acabou de levar 7 dobradores de fogo apenas cerrando os punhos. Haru encostou as costas na parede e esticou os braços para o lado oposto. 4 dobradores de fogo apareceram de cada lado. Haru acenou com as mãos para cima, e os dobradores de fogo voaram para o céu. Haru puxou as mãos para trás e os deixou cair. Será o suficiente para matá-los. Haru apontou as mãos para os outros dobradores de fogo e cerrou os punhos. Eles morreram apenas por causa de suas armaduras e caíram. Sempre que alguém aparecia, Haru os mandava voando para cima. Dobra de metal subiu para o nível 15. Chuva de espada subiu para o nível 14. Limite de espadas até 25. Você subiu de nível? Você subiu de nível? Nível 16. Haru respirou fundo quando subiu de nível. Ele estava esperando a notificação que dizia que sua missão estava completa. Mas ela não veio. Haru sentiu que algo estava faltando. Ele então percebeu que alguém estava vivo. Ele se virou para os corpos que estavam no chão. Todos pareciam estar mortos, exceto um, que apenas respirou fundo rapidamente e o segurou novamente. Descanse em paz. Haru não queria matá-lo. Mas tinha que ser assim. A terra formou um espigão que perfurou o peito daquele soldado. Haru suspirou e não sentiu culpa. Aquele soldado era um adulto, que havia feito sua escolha de invadir outra nação. Haru não se importava com o chamado ser a pessoa maior. Isto é guerra. A violência gera violência, e se você está disposto a matar outros por ordens, você tem que estar disposto a morrer pela mesma causa. Missão épica concluída. Mais 100.000 de experiência. Mais 2 caixas de itens. É mais um caixa épica. Jin, você subiu de nível? Nível 17, 15.000 de 70.000 de experiência. Por ter subido de nível, seu chi e saúde voltaram ao pico. Haru estava em sua condição máxima, cheio de energia e pronto para completar sua jornada. O cheiro fétido do sangue encheu o ar. Haru havia matado quase todos eles, e alguns estavam sangrando até a morte. Ele não havia se contido e foi para matar. Ele não estava preocupado com suas vidas e nunca estaria. Mas ele não era um ser desrespeitoso. Já que eles são companheiros guerreiros, ele decidiu enterrá-los. Usando sua dobra de terra, ele os colocou debaixo da terra. Haru bateu as mãos. Ele então fez a parede desmoronar e se sentou. Olhando para o topo da montanha, Haru sentiu algo e dobrou o chão debaixo dele, fazendo saltar. Ele alcançou o pico em pouco tempo e pousou em seus pés. Havia um homem, vestindo uma roupa verde com topes amarelos e um chapéu de bambu. O homem olhou para Haru e deu um passo para trás. Como havia uma rocha atrás dele, ele caiu de bunda. Quem é você? Haru levantou a mão. Ele estava prestes a enterrar o homem, se não fosse por ele estar vestindo uma roupa do reino da terra. Respeitável senhor, ele se levantou, juntou as mãos e se curvou. Meu nome é Ron. Sou um batedor de Omashu, o reino da terra. Eu estava seguindo as tropas da Nação do Fogo e estava planejando relatar ao rei da terra Bomi. Mas você cuidou do resto enquanto eu assistia à batalha. Os pés de Haru, que estavam conectados à terra, permitiram que ele visse o homem de um ângulo diferente.
Haru podia sentir o sistema interno de Ron, o batimento cardíaco, e nada parecia mudar quando ele falava. Haru decidiu assumir que Ron estava dizendo a verdade. Rei Bomi, você disse. E por que você estava patrulhando? Esse nome soou familiar para Haru. Ele conhecia o Rei Bomi de sua vida anterior. Bomi era um homem louco, um tipo de gênio louco, mas um dobrador de terra muito poderoso e habilidoso. Um dobrador que viveu mais de 100 anos que ele podia dobrar usando o rosto. Haru desejava aprender com um homem como ele. Ron esfregou a nuca e deu um sorriso irônico. Estamos em tempos de guerra. O reino da terra tem poucos batedores nas estradas que são usadas para transferir o inimigo. Eu vejo. Cara, Ron cerrou os punhos e olhou para Haru. Estrelas brilhavam em seus olhos. A maneira como você derrotou aqueles dobradores de fogo com suas habilidades não foi nada como eu já vi. Quando eu vi você sozinho enfrentando-os, pensei que você ia morrer e fechei os olhos. Mas quando eu os abri, tudo que eu podia ver eram espadas que estavam flutuando ao meu lado. Essas suas espadas de terra, e a maneira como você as concentrou, é tão incrível. Dobradores de terra e estrategistas deveriam aprender com você. Você é um general de Ba Sing-se? Ron perguntou respeitosamente. Eu não sou, Haru respondeu. Ele podia entender porque o cara presumiu isso. O exército do Reino da Terra não estava unido e não estava em uma cidade. De que cidade você é? Ron perguntou. Sou de uma vila do norte, Haru disse. Por que você está perguntando? É rude, sabe? Desculpe, eu não quis dizer isso. Ele respondeu. Alguém do seu nível de habilidade eu deveria ter ouvido falar. Eu apenas achei estranho, é só isso. Haru virou a cabeça para o fundo da montanha. Seus pensamentos se voltaram para o rei Bumi e Omashu. Já que Haru estava planejando expulsar a Nação do Fogo, ele certamente precisaria de um exército forte com ele. Além disso, sua jornada era para ficar mais forte. Se ele encontrasse o rei Bumi, ele poderia aprender algo com ele. E ele pode conseguir algumas unidades para si mesmo mais tarde. Ele pode até conseguir uma maneira fácil de liderar o exército de Omashu no futuro. Além disso, ele pode pedir a ele para enviar algumas unidades para apoiar sua vila caso mais dobradores de fogo venham. Eu ainda sou jovem. Você só ouve falar de monstros velhos, não dos jovens, Haru respondeu. Won sorriu. Então, jovem, para onde você está indo agora? Por que você quer saber? Haru levantou a sobrancelha. Eu estava apenas perguntando caso você queira um lugar para se estabelecer. Alguém como você é sempre bem-vindo na cidade de Omashu. Na verdade, tenho certeza de que o rei gostaria de conhecer o dobrador de terra que derrotou mais de 100 homens da Nação do Fogo sozinho. Pela primeira vez, Haru sorriu para Ron, que deu um passo para trás surpreso. Sim, eu estava apenas planejando ir para alguma cidade. Neste caso, por que você não vem para Omashu? Alguém como você é muito bem-vindo. Ron pulou e cerrou os punhos alegremente. Claro, eu sempre quis conhecer Bomi, o lendário dobrador de terra. Haru deu um tapinha no ombro de Ron. Pensando em Bomi, se há alguém além de Toph que poderia ver através da dobra de terra, seria ele. Suas habilidades eram as mais superiores em comparação com os outros dobradores. Durante o cometa de Sozin, quando os dobradores de fogo foram dominados, Bomi derrotou muitas tropas sozinho. Haru, de alguma forma, queria aprender a dobrar com o rosto, a aprender com aquele velho antes que ele morresse. Isso é ótimo. Estaremos indo agora. Espere. O quê? Eu tenho que pegar minha montaria primeiro. Claro. Won sorriu. Haru duvidava que Ron estivesse apenas feliz porque haverá alguém para protegê-lo no caminho. Em qualquer caso, Haru não se importou. Eles pegaram outro caminho, descendo a montanha. Como ambos eram dobradores de terra, eles o fizeram facilmente. Haru pegou sua montaria e Ron também, antes de seguirem na direção de Omashu. Em seu caminho, Ron perguntou de repente. A propósito, qual é o seu nome? Haru. Ele respondeu. Um par de dias se passou. Haru e Ron só pararam para pegar comida e água. Em seu caminho, monstros, bandidos e animais selvagens os atacaram. Felizmente para eles, ambos eram dobradores. Eles podiam se proteger, e é por isso que a jornada correu bem. Ron contou a Haru algumas coisas interessantes sobre seu trabalho como batedor, como os melhores lugares para alguém se estabelecer e patrulhar. Ele também lhe falou sobre diferentes tipos de pássaros que são usados para entregar mensagens e relatórios, e disse a Haru que se ele visse algo assim perto de sua casa, ele deveria se preocupar. Haru se viu aprendendo coisas novas e como resultado ganhou isso. Sabedoria mais um ponto. A propósito, Sr. Ron, como está indo a guerra? Haru perguntou enquanto eles estavam a caminho de Omashu. Estamos perdendo. Ba Sing-se nunca atende nossos chamados, e estamos nos segurando, graças à nossa vantagem geográfica. Quais são nossas chances? Haru perguntou. Não temos tanta esperança. Se nossas muralhas forem quebradas, então a Nação do Fogo certamente tomará conta. Mas não se preocupe, com o nosso rei, as coisas ficarão boas o suficiente. Só precisamos nos segurar, até enfraquecermos a Nação do Fogo. Haru não acreditou nessas palavras. Não há como alguém como eles enfraquecer a Nação do Fogo, que está desenvolvendo suas tecnologias. Em menos de um ano, a Nação do Fogo virá até eles pelo ar. Além disso, o rei Bomi era uma pessoa muito astuta que desistiria e fingiria ser fraco, para que ele pudesse enganar o inimigo. Oh, olhe, chegamos. Ron parou sua montaria e Haru também. Ambos levantaram a cabeça. No topo da montanha estava a grande cidade de Omashu, com suas muralhas e geografia.
Do seu ponto de vista, parecia 3 pirâmides construídas em uma montanha, mas essas pirâmides eram feitas de edifícios, não de blocos. Vamos por este caminho, eu conheço a estrada. Ron estava liderando o caminho enquanto Haru e ele estavam se dirigindo para os portões. Um par de soldados da terra estava em frente aos portões, e eles acenaram com as mãos de volta quando Ron os cumprimentou. Saudações, irmãos. Con, você finalmente veio. Você não tem ideia do quanto estávamos esperando. Vocês ficaram sabendo da notícia? Você está brincando comigo? Todos ouviram os boatos. Alguém derrotou mais de 100 dobradores de fogo, sozinho. Como podemos não? Rapidamente me diga, é verdade. Você acha que eu brincaria? Ron apontou com os olhos para trás. O soldado olhou por cima do ombro de Ron. Não me diga que é este jovem. Ron, você está são? Confia em mim, eu não sei se estou são. Mas a única coisa que sei é que ele os matou sozinho. Os 2 soldados olharam para Haru com os olhos arregalados. Uau, você até conseguiu convencê-lo a vir para cá. Quem é ele? Um jovem do norte. Vamos ver sobre ele. Senhor Haru, por favor, vem aqui. Ron se virou para Haru e acenou com a mão. Haru pulou de sua montaria, caminhou até um dos soldados e a entregou a ele. Cuide dela. Ela gosta de peixes. O soldado parecia um pouco nervoso quando disse. Por favor, eu vou cuidar dela. Haru esticou os braços para cima assim que o outro soldado usou sua dobra para abrir os portões para eles. Ele então entrou. A cidade de Omashu foi construída em várias colinas. O palácio fica na colina mais alta, que é centralizada atrás de algumas outras colinas. A cidade tem milhares de casas para cidadãos comuns e nobres, bem como centenas de lojas, restaurantes e oficinas de cerâmica. A cidade também tem um complexo sistema de correio, no qual pacotes são transportados usando dobra de terra e gravidade. Os edifícios em Omashu são geralmente construídos de pedra, ao contrário da maioria dos edifícios no Reino da Terra, e têm telhados de azulejos verdes. Haru e Ron pararam em frente ao Palácio Real. Ron se virou e fez uma leve reverência para Haru. Por favor, você esperaria por mim, eu darei um relatório rápido e pedirei para você vir. Claro, Haru respondeu. Como ele sabia que os reis podem estar ocupados e velhos às vezes, seria apropriado informá-los antes de entrar no palácio. Ron sorriu e entrou no Palácio Real. Haru virou a cabeça, ele estava ao lado de uma loja de chá. Ele entrou e decidiu tomar um chá para si mesmo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 18. Dentro da loja de chá ao lado do Palácio Real, Haru estava colocando uma perna sobre a outra, tomando chá e aproveitando a brisa. Enquanto Ron foi relatar, Haru usou seu tempo para relaxar e pensar em sua batalha naquela época. Certamente ele havia ganhado níveis suficientes e muitos pontos para gastar consigo mesmo. Como ele havia ganhado 3 níveis seguidos, ele ganhou 6 pontos de habilidade e 12 pontos de afinidade. Ele decidiu ver como usá-los mais tarde, já que tinha muitas escolhas. Por enquanto, seria um bom momento para verificar suas recompensas e caixas. Havia uma caixa épica e havia 2 caixas de itens. A primeira foi o que mais chamou sua atenção. O que havia na caixa épica, ele se perguntou. Haru sempre acreditou neste ditado, deixe o melhor para o final. Ele abriu as 2 caixas de itens. É mais o livro sábio. Aumenta a sabedoria em 10% ao ler, mais sapatos do vento. Aumenta a agilidade em 50%. Ao ver o livro, ele quis xingar. O sistema o colocou entre escolhas difíceis agora. Seria uma pena não usar este livro depois de colocar todos os seus pontos em sabedoria. Ele ganharia mais se o usasse assim. Ele decidiu distribuir os pontos assim. 2 pontos para agilidade. Quanto ao resto, todos foram colocados em sabedoria, elevando-a para 54. O físico era fácil de aumentar para ele através do treinamento, então ele o ignorou. Além disso, já estava em um bom nível, um desumano ainda por cima. Seu X subiu para 25.000. Quanto à sua agilidade, ela se tornou 10. Agora é cerca de 3 vezes mais do que ele deveria ter inicialmente. Com os sapatos do vento ele seria 5 vezes mais ágil do que costumava ser. Isso permitirá que ele esteja além do nível humano. Agora é hora de usar aquele livro. Ele estava animado para aumentar sua sabedoria antes de abrir a caixa épica. Haru abriu seu estoque e pegou o livro do nada enquanto fingia tirá-lo de sua camisa. Ele não queria que as pessoas se surpreendessem que ele pode tirar coisas do nada. Ele o abriu e começou a ler. As palavras nas páginas brilhavam em azul. O livro falava sobre os caminhos no corpo, os pontos de chakra e como conectar o espírito com o corpo. Era um absurdo metafísico na opinião de Mike, mas fazia sentido para Haru. Era preciso para qualquer um do mundo do Avatar. Mas, sem sabedoria. Sua sabedoria se tornou 60 e o limite de seu X subiu para 30.000 pontos. Ele colocou uma perna sobre a outra, sentindo-se bem consigo mesmo agora. Com essa quantidade de X, Haru deve ser capaz de levantar pedras gigantes facilmente. Agora, hora da última caixa. Ele pensou em abri-la, mas não teve chance, pois um par de soldados veio da porta e se curvou. O rei o convida para o almoço. Embora estivesse bastante irritado, Haru forçou um sorriso e disse: "Eu adoraria." Se Haru abrisse a caixa épica, ele tinha certeza de que ficaria muito animado. E ele não queria parecer retardado na frente dos soldados. Haru se levantou e caminhou com os soldados. "Então, o que vocês têm para o almoço? Estou com muita fome." Um dos 2 soldados deu um tapinha em seu ombro e disse: "Não se preocupe com isso. Ming está cozinhando hoje, e você vai adorar a comida dela."
O rei come a mesma comida que vocês? Bem, ele come. Muito bom. Haru assentiu. Mas ele não tem alguém para provar a comida dele? O rei sempre sabe quando alguém colocou algo na comida. O soldado respondeu, parecendo confuso também. Ele pode até dizer quem colocou o veneno. Então isso aconteceu antes. Sim, apenas uma vez, no entanto. Haru podia dizer a explicação por trás disso. Bomi poderia usar sua dobra para sentir através da terra. Ele certamente seria capaz de dizer se o cozinheiro envenenou sua comida pela forma como o corpo dela reagiria. Haru entrou no palácio. Embora fosse manhã, estava bastante escuro. O soldado guiou para o salão principal, onde um homem estava sentado à mesa. O soldado apontou para Haru se sentar. Haru sentou-se em frente ao velho. Haru olhou para Bomi, o infame rei amigo do Avatar. Atualmente Bomi estava escondendo seu físico e músculos gigantescos enquanto fingia ser fraco. Ele olhou para Haru com um olhar louco e riu. Sente-se, jovem. Você deve comer. Alguém que lutou contra muitas pessoas como você deve estar cansado e precisa de todo o descanso necessário. Haru podia dizer que Bomi estava desconfiado dele. Com o aumento da dobra de terra de Haru, Haru estava mais sensível à terra e podia sentir através dela, mesmo que sua pele não estivesse conectada a ela. O corpo químico de Bomi disse a Haru que ele estava desconfiado dele. Eu não estou tão cansado, Haru disse. Eu comi na estrada, se é isso que você está se perguntando, e eu tive todo o descanso que você precisa. Hehe, eu não agi desconfiado de um jovem. Você não pode simplesmente tirar uma conclusão. Bomi riu. Eu nunca disse que você está desconfiado de mim, disse? Haru sorriu amplamente. Bomi também podia sentir o corpo de Haru. Você é quem está tirando conclusões. Mas é isso que você queria apontar, não é? Levantando as sobrancelhas, Bomi exalou um suspiro. E é isso que você queria perguntar, não é? Haru e Bomi se entreolharam. A atmosfera pareceu ficar intensa por um segundo. Os dois começaram a rir. Bem, alguém que está conectado à terra e pode ver com ela. Isso é o que é um verdadeiro dobrador de terra. Bomi sorriu. Hehe, isso confirma que você é realmente habilidoso. Haru abaixou a cabeça, pegou o garfo e a colher e olhou para a carne. Ele começou a comer. Você não parece surpreso que eu possa ver através de você. Nós vimos um através do outro. Só precisa ser um gênio louco para descobrir isso. Haru podia dizer que Bomi, embora parecesse louco, era muito sábio. Então você acha que mentir vai funcionar comigo, jovem? Bomi perguntou. Depende se você acredita em sua própria mentira. Afinal, o que você ou eu podemos acreditar ser a verdade não pode ser chamado de verdade absoluta. Haru disse. Bomi era alguém que podia ler nas entrelinhas, e ele adora dicas. Hehe. Bomi sorriu. Eu gosto de você, você me lembra meus dias de juventude. Eu não sou tão especial. Haru protestou. E por especial ele quis dizer louco como Bomi. Não é como se ele se importasse com a opinião de ninguém. Então me diga, você realmente matou 100 dobradores de fogo. Eu estaria mentindo se dissesse sim, Haru disse e Bomi estreitou as sobrancelhas. Eles eram mais de 100. Isso é algo. Então me diga, jovem, por que você foi contra eles? Eles estavam prestes a atacar minha vila, Haru disse. Eu estava a caminho, vagando pela terra, aprimorando minhas habilidades quando ouvi alguns dobradores de fogo falando sobre atacar minha casa. Então, eu lutei contra eles. Bomi olhou com os olhos arregalados para Haru por meio minuto. O quê? Para proteger sua vila, você lutou contra todo esse número sozinho? Sim, Haru disse. Se as tropas de fogo atacassem sua vila, Haru tinha certeza de que eles poderiam se proteger, especialmente com a parede grossa que eles têm. Mas a missão épica foi o que realmente impulsionou Haru para a luta. E dizer que você não é especial, louco. Bomi ficou divertido por um segundo, mas seu rosto mudou para um sério. Então me diga, jovem, você tem algo que deseja por ter vindo para o Machu. Won me convidou. Oh, certo, esqueça isso. Há algo que você quer? Bomi disse. Eu sei que você quer algo. Talvez proteção para sua vila. Bem, isso também. Mas não se preocupe com isso por enquanto. Haru disse. Ele olhou diretamente nos olhos de Bomi. Eu gostaria de ter acesso para liderar o exército de dobradores de terra de Omashu. Poucos suspiros puderam ser ouvidos atrás de Haru. Os guardas pareciam ser incapazes de suprimir sua surpresa. Bomi não reagiu imediatamente. Você deseja ser o rei? Na verdade não. Qual é a sua intenção então? Bomi disse com os olhos semicerrados. Eu quero unir o reino da terra e expulsar a nação do fogo, Haru disse. Para isso, eu precisaria de um grande exército e um conjunto específico de habilidades. Capítulo 19. Haru olhou para Bomi, cujo garfo caiu. Bomi encarou o rosto de Haru e parecia estar em descrença. Com licença, jovem, estou ficando velho, 112 anos, para ser exato, e minha audição pode ter enfraquecido. Você seria gentil o suficiente para repetir o que disse? Bomi colocou o dedo no ouvido e esfregou. Meu objetivo é expulsar a nação do fogo e unir o reino da terra. Se eu ficar forte o suficiente, nós os conquistaremos de volta para que nunca mais possam nos atacar, disse Haru sem hesitação na voz. Todos sabem que a guerra não estava a favor do reino da terra, graças às tecnologias da nação do fogo e à falta de união por parte do reino da terra. Haru olhou nos olhos de Bomi, que o encarava com total choque. Haru não sabia que sua declaração iria atordoar Bomi a tal ponto. Mas com o tempo, Haru começou a acreditar que Bomi poderia ter alguma disfunção mental.
Antes que Haru pudesse perguntar se ele estava bem, Bomi olhou para o teto e riu. Bomi fechou os punhos e bateu na mesa várias vezes. Ha 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 ha. Cara, estou feliz por ter vivido tanto tempo. Ha 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 ha. Haru decidiu ignorar as risadas do rei e esperou por sua reação. Seria uma pena se Haru saísse sem conseguir nada para si. Mas pelo menos, ele deveria tentar. Era nisso que Haru acreditava. Ouça, jovem, você tem certeza de que pode fazer isso? Esta é uma guerra que começou há 100 anos, e eu testemunhei, do começo até este exato momento. Você acha que um jovem como você tem chance de alcançar tal ambição? Se eu pude enterrar mais de 100 homens, por que não? Disse Haru. Tenho certeza de que alcançarei minha ambição. Uma ambição muito perigosa, disse Bomi enquanto coçava o queixo. Vou admitir, você é um dobrador forte. Mas ainda não sei como pode ter tanta certeza. Como você liderará seus homens? Como você protegerá a si mesmo e aos outros? Essas perguntas, se você tivesse as respostas para elas, as teria usado para expulsar a Nação do Fogo. Quanto a mim, eu tenho a resposta. O poder controla tudo, e é isso que estou planejando usar, disse Haru. Se Bomi recusasse hoje, Haru pegaria o exército à força amanhã. Além disso, eu sou uma pessoa única. Haru beliscou o ar. O garfo de Bomi se retorceu, e Bomi olhou para ele com admiração. Suprimindo a risada, Bomi então encarou Haru. Acho que não posso falar em voz alta sobre o que vi. Certo, jovem. Levante-se e me siga. Bomi foi inteligente o suficiente para não revelar que Haru dobrou o metal. De alguma forma pode haver espiões pela cidade. Bomi era sábio para sua idade. Será um prazer. Mas para onde estamos indo? Haru se levantou. Hehe, você pensou que eu simplesmente aceitaria seu pedido? Estou prestes a testá-lo, disse Bomi. Os soldados se entreolharam, antes de encarar seu rei e fechar os punhos alegremente. Eles pareciam estar empolgados com algum espetáculo. Bomi colocou as mãos nas costas e gesticulou para Haru segui-lo. Bomi bateu o pé no chão, e uma porta secreta se abriu na parede próxima. Bomi então pediu a Haru para entrar. Haru riu e disse, você primeiro, meu querido rei. Vamos, é um teste. Bomi se virou para Haru e sorriu. Você tem medo do escuro? Se tiver, como vai sequer cumprir sua ambição? Vou pela escada, disse Haru, não provocado por Bomi. Não vou cair em uma armadilha óbvia. Havia um buraco no chão. Se Haru entrasse naquela passagem, cairia no porão. Você percebeu. Vamos pelas escadas então. Bomi suspirou. Deu as costas para Haru e murmurou para si mesmo. Os jovens de hoje em dia não sabem nada sobre se divertir. Haru revirou os olhos. Ele e o rei então desceram as escadas. Eles chegaram a uma arena subterrânea. No canto havia um monte de celas com homens presos nelas. Bomi começou a explicar. Estes homens são criminosos em Omashu, mercenários, dobradores de terra traidores. Eles cometeram crimes de guerra suficientes e foram sentenciados à morte. Como são bons e podem ser úteis, eu não os executei. São cerca de 30. Não é muito para um homem do seu nível, certo? Um homem que enterrou 100 homens da Nação do Fogo. Haru teria rido se não quisesse esconder sua emoção. Ele havia ficado mais forte desde a época em que lutou contra as tropas da Nação do Fogo. Bomi bateu as mãos e as celas se abriram. Ouçam, homens. Qualquer um que consiga a cabeça do homem ao meu lado, ele apontou para Haru. Terá sua liberdade. Bomi então levantou a perna e chutou em direção a Haru, que se esquivou saltando alto 3 metros no ar facilmente, antes de pousar na arena. Bomi resmungou. Você me nega o prazer de jogá-lo no perigo. Tanto faz, Haru murmurou. Os homens estavam saindo das celas. A maioria era enorme, com mais de 2 metros de altura, o que indicava sua força e seu potencial quando se tratava de dobra de terra. Eles saíram e se entreolharam antes de olhar para Haru. Um vislumbre de esperança podia ser visto em seus olhos. Ao lado deles, havia algumas caixas cheias de armas. Espere, calma. Haru objetou. O quê? Você não está pronto para o desafio? Disse Bomi, soando um pouco animado. Pausa para a água. Preciso beber um pouco de água. Haru cruzou os braços e disse, com os olhos cheios de seriedade. Bomi franziu as sobrancelhas. Em seguida, deu um tapa no rosto e disse. Ok, depois da pausa para a água, quem conseguir a cabeça dele terá sua liberdade. Ok. Sim. Claro. Eu darei a cabeça dele a você. Os rapazes pareciam empolgados para conseguir sua liberdade e rugiram. Bomi virou a cabeça e disse com uma expressão inexpressiva, alguém traga água para ele. Haru sentou-se no chão. O que ele pretendia não era uma pausa para a água, mas tempo para abrir a caixa épica que possuía. Mas o talismã do aprendiz sábio você deseja usar, sim ou não? Aumenta a experiência ganha em 100%. Inferno sim. Haru pensou. Ele poderia aumentar seus ganhos de batalhas e treinamento em 2 vezes. Haru se perguntou se o sistema estava louco por sequer perguntar se ele usaria o talismã. É claro que ele usaria. Ele conteve a expressão facial para não demonstrar sua emoção. Em um movimento rápido, Haru criou um pouco de poeira ao redor de seus pés. Ele pegou as botas do vento do armazenamento e as calçou no lugar de seus sapatos velhos. As botas eram verde-acastanhadas e não pareciam estranhas. Haru se levantou. Estendeu a mão para a direita, segurando uma garrafa de água que foi jogada em sua direção. Ele a abriu, bebeu um pouco e cuspiu antes de jogar a garrafa para o lado. De repente, ele sentiu um pouco de cautela ao ver o número deles. Ao contrário da última vez, esta é uma batalha direta. Bomi, eu tenho permissão para matar? Haru se virou para o rei. Eu preciso ir com tudo. Não se preocupe.
Eles não vão de qualquer maneira. Entendo. Haru virou a cabeça. Cerca de 10 dobradores de terra já haviam assumido suas posturas. Eles pisaram no chão, levantando pedras. Em seguida, chutaram, e as pedras voaram rapidamente em direção a Haru. Lento demais, Haru pensou ao ver as rochas. Pequenas demais. Esses caras são tão poderosos quanto ele era no nível 2 ou 3. Mas agora suas habilidades estavam em um nível muito alto, especialmente a dobra de terra e as habilidades associadas, como dobrar com os pés e as mãos. Haru apontou a mão para frente, e as rochas de tamanho médio pararam no ar. Ele então fechou o punho. As rochas se transformaram em 6 espadas que começaram a flutuar ao seu redor. As espadas começaram a girar. A velocidade delas era tão alta que estavam borradas. Haru então avançou. Sua velocidade era inumana graças à sua agilidade. Inicialmente, ele era tão rápido quanto um humano normal. Mas agora ele era como um carro em alta velocidade graças à sua agilidade e aos sapatos. Haru podia sentir alguns ataques vindo em sua direção pela lateral, mas não se esquivou deles, apenas apontou as mãos para eles e empurrou, fazendo as rochas voarem de volta na direção de seus donos. Haru logo chegou ao centro dos dobradores. Alguns deles fugiram, mas o resto não teve sorte, especialmente aqueles que haviam enviado o primeiro ataque. Eles tentaram o seu melhor para criar paredes, mas as 6 espadas cortaram-nas junto com sua defesa como manteiga. 5 pobres foras da lei. Haru lhes fez um favor, pois os libertou da miséria de serem presos no subsolo. Sem a necessidade de ver, Haru podia dizer que 10 ataques estavam vindo em sua direção. Cerca de 20 dobradores de terra fizeram um movimento combinado. Eles combinaram seu chi e força para criar um ataque mais poderoso. Haru se virou. Ele viu uma pedra de 6 metros de comprimento, voando em sua direção em alta velocidade. E vocês combinaram seus esforços para fazer isso. Haru empurrou com as mãos e as levantou, a pedra mudou de direção para cima e flutuou. Ataquem. A defesa dele está aberta. Os outros pareciam ganhar confiança quando as mãos de Haru estavam ocupadas com a pedra. Eles assumiram suas posturas e atiraram pontas afiadas nele. Haru não queria cortar a esperança deles e dizer-lhes que estava tendo facilidade com a pedra deles. Ele pisou no chão, criando uma onda que levantou a terra em sua direção. Os dobradores de terra tentaram pará-la com seu contra-ataque enquanto batiam o punho no chão, criando sua própria onda. Descomprimir. A pedra gigante cresceu e se decompôs em algo parecido com poeira. Este foi um ataque que ele desenvolveu em sua última batalha. A poeira circulou os dobradores enquanto eles terminavam seu contra-ataque. A poeira os engoliu, e quando Haru fechou o punho, a poeira encolheu sobre eles e se transformou em uma camada sólida de rocha que aprisionou os homens. Nível 17, 30.000 de 70.000 de experiência. Ele não subiu de nível, mas ganhou uma boa experiência. Haru se virou para Bomi, que estava assistindo de lado, e abriu os braços. O que você acha? Impressionante, não vou mentir, disse Bomi. Mas aqueles que você enfrentou não são os dobradores de terra de primeira linha. Deixe-me levá-lo aos melhores. Quem? Disse Haru. Algum general? Bomi riu. Ele jogou suas vestes verdes, e pareceu que Bomi estava assumindo uma postura estranha para fazer seu corpo parecer menor. Bomi se levantou em sua altura total, quase 2,10 metros. Seu corpo estava cheio de músculos. O velho parecia assustador quando estalou os punhos. Ele deu um salto muito longo, mais longo que o de Haru, e aterrissou. Se você quer liderar meu exército, você tem que me vencer primeiro. Ha ha ha. Bomi riu. Isso é divertido. Haru estalou o dedo. A poeira subiu e formou 10 espadas acima de Bomi antes de caírem sobre ele. Bomi olhou para cima e sorriu. A mudança em sua expressão facial fez com que a chuva de espadas mudasse de direção e caísse longe dele. Vamos, nós nem sequer começamos. Ele sorriu para Haru e flexionou os músculos. Claro, você tem as habilidades, e seu mar de chi parece ser o maior até agora em comparação com os dobradores de terra. Vamos ver o que você pode fazer contra este velho. Jin, batalha de chefe começou. Haru coçou o queixo. Esta batalha não será fácil. Velho meu saco. Seu oponente não é apenas um velho. Um dobrador de terra supremo que viveu por 112 anos, talvez. Capítulo 20. Velho meu saco. Mas um dobrador de terra supremo que viveu por 112 anos. Pelo que ele tinha visto na série Avatar, o último mestre do ar, Bomi era muito forte em comparação com os outros dobradores de terra. O tamanho das rochas que ele podia levantar e as habilidades que tinha em seu arsenal o tornavam especial. Haru estava muito tentado a aprender com ele. Aquele homem tinha parado uma das habilidades mais mortais de Haru com um sorriso. Finalmente alguém que entende. Bomi parecia um pouco feliz. Ele pisou, e a terra rachou na direção de Haru enquanto uma onda de choque passava por ali. Haru deu um passo para o lado, e o chão sob seu local original mudou de forma, enviando uma pedra voando de lá. Acho que não terei que me segurar. Haru correu no lugar enquanto encarava Bomi e pisou no chão, transmitindo uma onda de choque, que fez o chão sob Bomi se levantar em velocidade vertiginosa. Uma pedra subiu da terra, e Bomi estava em pé sobre ela. Ele deu um salto mortal para trás e chutou com as 2 pernas, fazendo a pedra mudar de direção em direção a Haru, que correu para frente, pulou e chutou com as 2 pernas, enviando a pedra de volta para Bomi. Bomi aterrissou de pé e olhou atordoado para o ataque.
Ele pareceu perceber que Haru estava copiando seus movimentos. Bomi bateu palmas na pedra gigante, transformando-a em poeira que passou pelo corpo forte de Bomi, sem machucá-lo. Haru poderia comprimir a poeira que estava sob a perna de Bomi para prendê-lo, mas ele optou por não fazê-lo. Seu jovem astuto. Bomi riu. Você está tentando aprender meu estilo, não está? Você é muito habilidoso, seria uma pena não fazê-lo, Haru respondeu. Ele ficou em pé relaxado, assim como Bomi. Haru certamente havia adquirido a maioria de suas habilidades graças ao sistema de jogo, mas inicialmente Haru era um dobrador de terra muito talentoso. Na linha do tempo canônica, um ano depois, Haru seria um dobrador muito habilidoso, mesmo tendo tido muito pouco tempo e motivação. Ele não pode se subestimar. Muito bem. Bomi riu. Você é sábio. Bomi levantou uma rocha do chão, e Haru copiou seu movimento. No segundo seguinte, ambos dispararam seus ataques no telhado. Ele começou a desmoronar e cair. Bomi deu um chute giratório, e Haru também. Eles enviaram seus ataques na mesma direção. O de Haru era maior, mas as duas pedras se anularam. Assim que aterrissaram de pé, Bomi se deixou cair no chão. Seu corpo afundou na terra e desapareceu. Haru fechou os olhos e decidiu arriscar. Ele se deixou cair de costas e fez o mesmo movimento muscular que Bomi, seu corpo afundando no chão. Agora seus olhos eram inúteis, pois estavam no subsolo. Bomi estava usando sua dobra de terra para amaciar a terra e se mover. Graças ao seu sexto sentido, Haru podia ver isso claramente e aprender com isso. Haru se moveu, o caminho à sua frente ficando mais claro. É mais nova habilidade, transferência de terra. De cima, Bomi apareceu no caminho de Haru em pé. A brincadeira acabou, jovem. Bomi então socou para frente. Quando seu punho atingiu a bochecha de Haru, este apenas virou a bochecha, suas pernas ainda estavam no lugar. O sorriso presunçoso de Bomi desapareceu quando Haru sorriu. Isso não foi muito ruim, disse Haru, segurando o punho de Bomi pelo pulso. Mas eu também tenho força extraordinária. Bomi tentou puxar a mão de volta, mas não conseguiu. Haru era muito forte em comparação com ele. O nível físico de Haru agora permite que ele levante cerca de 700 quilos. O que é você? Bomi socou com o outro punho, e Haru também o segurou. Embora estivesse escuro, Haru podia ver a expressão atordoada no rosto de Bomi. Era incrível ver sua proeza física em ação. Ele disse, apenas um jovem aldeão. Haru então deu um pequeno salto de seus pés, uma pequena onda de dobra transcendeu a terra e cobriu os pés de Bomi, acorrentando-o. Haru puxou a cabeça para trás, pronto para dar uma cabeçada em Bomi, que se encolheu. De jeito nenhum. Bomi levantou a cabeça e assentiu. A cabeça de Haru bateu em uma parede que apareceu de cima, quebrando-a. Bomi puxou as mãos para trás, libertou as pernas e dobrou seu caminho para a superfície. Haru esfregou a cabeça. Ver você dobrar com a cabeça era tudo o que eu precisava. Se Haru pudesse desenvolver sua dobra através de outras partes de seu corpo, ele se tornaria mais poderoso. Nas batalhas, a velocidade era um elemento crítico. Para Haru, sua velocidade de dobra era esse elemento. Se ele pudesse dobrar com os olhos um dia, ele tinha certeza de que ninguém seria capaz de contra-atacá-lo. Hora de ir com tudo. Haru girou, e seu corpo disparou pela terra subindo para a superfície. Transferência de terra até o nível 3. Bomi estava de frente para Haru, sorrindo. Olhando para o rosto de Bomi, Haru podia ver que estava suando enquanto os músculos do rei estavam tensos. Haru levantou a mão. Um pedaço gigante de terra com toneladas de peso estava acima de Haru. Boa sorte. Bomi deixou cair a rocha. Obrigado pela lição. Haru nem se incomodou em se esquivar. Ele usou a transferência de terra enquanto pulava e se transferiu através do pedaço gigante de terra, aparecendo no topo, sentado em muito pouco tempo. Bum! O chão tremeu e Bomi quase perdeu o equilíbrio. Haru levantou a mão e 5 grandes lanças, o suficiente para matar um animal gigante, apareceram flutuando. Boa sorte, disse Haru, e as grandes lanças foram em direção a Bomi em alta velocidade. Bomi tentou ir para debaixo da terra e seus pés afundaram. Haru usou compressão, tornando-a muito sólida, parando-o. Bomi pareceu assustado pela primeira vez. Ele bateu palmas, mudando levemente a direção das lanças. Elas passaram por sua bochecha, quase tirando sua vida. Agora, você vai desistir? Haru apontou a mão para Bomi. A poeira flutuou ao redor de Bomi. Você conhece esta técnica. Eu posso tornar a poeira muito sólida e difícil de quebrar, e ela pode esmagar seu corpo. Bomi suspirou e levantou as 2 mãos. Eu acho que é aqui que encerramos. Príncipe herdeiro. Bomi colocou as mãos ao lado dos pés, quebrando a amarração, e pulou. Ele foi até Haru e estendeu a mão. Acho que estou muito velho. Gostaria que tivéssemos lutado nos meus dias de juventude. Como você me chamou? Príncipe herdeiro. Disse Bomi. Eu não tenho filhos. Mas se eu lhe der esse título, você será o único a ter esta cidade depois de mim. Atualmente você tem acesso ao meu exército e pode liderá-los. Haru piscou 2 vezes. Ele queria acesso ao exército do reino de Omashu, mas ele não queria se tornar o governante. Em qualquer caso, Haru conseguiu o que queria. E batalha de chefe terminou. Você subiu para o nível 18? Eu tenho uma pergunta, Haru. Bomi puxou a mão de volta e se sentou. O quê? Haru perguntou. Por que você se conteve? Bomi perguntou. Com licença. Haru levantou as sobrancelhas. Você não usou seu estilo, apenas o meu, e você também não usou toda a sua força ao levantar as pedras, perguntou Bomi. Isso me fez sentir como um velho.
Parece que Bomi percebeu que Haru não usou todo o seu poder. O tamanho da terra que ele pode usar não foi usado de forma alguma. Mas você é um velho, Haru respondeu com um sorriso. Por que ele iria com tudo para matar Bomi? Se o fizesse, então esqueça ter acesso para liderar o reino de Omashu. Ele se tornaria um criminoso no reino da terra. Olha a sua língua. Ah, espere, eu sou um velho. Bomi sorriu e esfregou a nuca. Claro, rei. Haru esticou os braços. Oficialmente, ele se tornou o próximo rei da terra na cidade de Omashu. Atualmente, ele ganhou o título de príncipe. No futuro, ele terá a capacidade de liderar suas unidades. Haru deu a mão a Bomi, ajudando-o a se levantar. Os dois subiram as escadas entre os olhos admirados dos soldados, que desceram para libertar os dobradores de terra presos e enterrar os mortos. Mais tarde naquele dia, Haru e Bomi tiveram uma pequena celebração. Haru foi declarado na frente de toda a cidade como o príncipe herdeiro e o herdeiro de Bomi. Foi um resultado lógico. Haru estava em pé na praça ao lado de Bomi, olhando para cada cidadão e soldado. Seus olhos estavam semicerrados, e ele estava pensando que lideraria este exército para abrir o reino da terra. Ele tornaria a nação da terra grande novamente. Dane-se o Avatar, ele não esperaria por ele. Haru estava ganhando poder suficiente por conta própria. Agora Haru gostaria de dar uma palavra. Bomi se virou para Haru. Apenas não haja como um louco, hehehehe. Não precisamos de 2 reis loucos, hehehe. Claro. Haru deu um passo à frente. Ao olhar para baixo, ele notou que os olhos de todos estavam sobre ele. Certamente era uma sensação desconfortável. Ele só se acostumou com o contato visual ao lutar e matar, então era bastante difícil suprimir os batimentos cardíacos. Ele respirou fundo. Agora era a hora de seu primeiro discurso, que a história marcaria em suas páginas. Caros cidadãos de Omashu e soldados, estou aqui diante de vocês para dizer. Haru cerrou o punho e o ergueu. Eu tenho um sonho. Que um dia cada pessoa nesta nação estará no controle de seu destino. Uma terra de livres. Uma nação de ações, não de muros. Onde a terra estará de volta ao seu lugar, nas mãos daqueles que podem dobrá-la. O fogo irá para onde pertence, para a cozinha. Aqueles opressores da nação do fogo, eles irão para onde pertencem, e compensarão o que tiraram. Haru disse. Nós faremos o reino da terra grande novamente. De alguma forma, os cidadãos lá embaixo pareciam estar animados. Os soldados cerraram os punhos e pareciam estar prontos para alguma batalha. Haru certamente fez um bom discurso, por uma boa razão. Ele roubou algo de suas memórias de vida anteriores e o mudou um pouco para se adequar ao contexto. Como Armstrong disse quando perguntaram como ele conseguiu votos, eu não escrevo meus discursos, ponto. Bem, eu gostei dessas últimas palavras, tornar o reino da terra grande novamente. Bomi riu um pouco e sussurrou. Eu ainda não me lembro de quando. Acontecerá antes da sua morte. Haru prometeu. Capítulo 21. Alguns dias se passaram desde que Haru derrotou as tropas dos dobradores de fogo sozinho. Os rumores estavam fadados a se espalhar como fogo. Os homens em Omashu e a boca do povo espalharam essa informação por todo o reino da terra. Era inevitável que a Nação do Fogo tivesse conhecimento disso, já que suas tropas estavam desaparecidas há dias. Atualmente um grupo de soldados da Nação do Fogo estava sentado no local da batalha. Foi fácil de determinar. Eles cavaram e encontraram algo, o corpo podre de alguém. Aqui, disse um homem ao terminar de cavar. Está aqui. Cerca de 10 soldados vieram e começaram a cavar. Em pouco tempo encontraram mais corpos. Eles completaram a escavação até encontrarem um buraco grande. Um cheiro fétido se espalhou. Corpos mortos cobertos de larvas foram encontrados. Os soldados da Nação do Fogo cerraram os punhos. O que os liderava tinha lágrimas nos olhos. Esses pobres rapazes, eles tinham famílias, pessoas para proteger e amar. E agora estão mortos. Como vamos sequer transmitir essa informação de volta? Alguém lhe deu um tapinha nas costas. Vamos apenas dar-lhes uma morte honrosa. Certo. Logo, eles tiraram os corpos. Os dobradores de fogo trouxeram jarros com eles e queimaram os corpos antes de armazenar as cinzas. Eles então enviaram um falcão mensageiro com um relatório para a base mais próxima. Era noite. O general Zhao estava sentado em seu escritório em uma base naval. Atualmente, ele estava lendo o relatório. Era inacreditável para ele. 120 homens com 2 tanques foram derrubados. O principal suspeito é um jovem dobrador de terra chamado Haru. Há rumores de que ele é o novo príncipe herdeiro de Omashu. Zhao sentiu as mãos tremerem em descrença. Um dobrador de terra derrotou um pequeno exército. Era difícil de aceitar. Mas, novamente, isso aconteceu devido à vantagem geográfica. Se os soldados do fogo lutassem contra dobradores de terra em caminhos estreitos, os dobradores de terra teriam a vantagem, já que os dobradores de fogo não podem usar todo o seu poder. Mas ainda assim, matar tantos dos seus é um crime imperdoável. Zhao achou necessário relatar antes de começar a se mover. Dessa forma, ele obteria mais méritos e, consequentemente, um status mais elevado. Ele não se sentiu mal pelos soldados. Afinal, está a guerra, e eles devem continuar em frente. Traga-me um falcão de relatório. 2 dias depois, um falcão voltou, e Zhao descobriu que tinha uma ordem direta. Execuções públicas. Atim. Haru espirrou. Atualmente, ele estava no quintal do Palácio Real treinando. Desde que recebeu o título de príncipe herdeiro, ele encarregou algumas unidades de voltar para sua aldeia e apoiá-la. Agora, Haru estava treinando.
Ele pensou que já que tinha algum tempo, seria bom treinar ali e aprender com o rei. Ele aprendeu algumas habilidades com Bomi. Dobra com músculos nível 3. Era uma habilidade que usava sua dobra com as mãos e dobra com os pés como base para subir de nível, então era mais fácil. Haru estava no quintal. Ele balançou a cabeça para a esquerda e o chão mudou de forma, fazendo um pequeno pico se levantar para a esquerda. Ele acenou com a cabeça na direção oposta e o chão se consertou. Meu pescoço. Haru deu um tapinha no pescoço, pois estava dolorido. Ele se sentou, abriu as mãos e uma pequena rocha apareceu flutuando. Haru respirou fundo e usou a imaginação para torná-la mais quente. A rocha brilhou e se transformou em lava que caiu. A mudança de físico até o nível 2. Haru aprendeu a fazer magma. Mas ele não aprendeu a dobrá-lo ainda. Mas essa não era uma desculpa para não aprender algo com isso, ou pelo menos, criar uma habilidade a partir disso. Nos últimos dias, Haru estava criando rochas no ar, antes de aquecê-las e fazê-las cair. Ontem ele recebeu uma notificação. Habilidade associada descoberta. Meteoro de terra. Como ele era um novato nisso, Haru foi forçado a criar essa habilidade usando uma pequena rocha. Haru estalou o dedo e do chão, uma pequena pedra flutuou atrás dele. Era do tamanho de uma caixa. Em seguida brilhou em vermelho, o ar ao seu redor ficou quente antes de pegar fogo. Não se transformou em magma, mas ficou tão quente que o fogo acendeu ao seu redor. Haru acenou com o dedo para baixo, e a rocha caiu longe dele, criando uma pequena explosão. Meteoro de terra até o nível 2. Haru repetiu a habilidade, e o meteoro ficou maior desta vez. Esta é uma habilidade poderosa se ele a cultivar para um nível alto. Haru olhou para a terra danificada. Movendo o dedo, a terra começou a dobrar, consertando-se em pouco tempo. Que habilidade! Haru murmurou. Agora preciso aprender a dobrar lava, assim que eu chegar àquela ilha Kyoshi e lutar contra aquela criatura marinha. Trabalhando duro, como sempre. Bomi veio da entrada para o quintal. Haru se virou para ele e sorriu. Oh, Bomi, você veio cedo. Como eu poderia não vir quando tudo que estou ouvindo são os sons de Boom? Desculpe pelo incômodo. Haru riu levemente sem parecer arrependido. Então você está treinando. O quão longe você avançou? O suficiente. Bem, já que ele estava focado em dobra de lava, dobra com músculos e transferência de terra, ele não avançou muito nas outras habilidades. Sua transferência de terra atingiu o nível 5, aliás. Mostre-me. Ok. Haru pulou levemente. Assim que aterrissou no chão, ele afundou. Haru achou engraçado que ele podia ver acima do solo graças à sua dobra de terra. É a técnica definitiva para lutar, se não fosse pelo fato de que falta oxigênio lá embaixo. Bomi olhou para baixo. No segundo seguinte, um pico apareceu debaixo dele. Bomi se esquivou e gritou. Ei, você quer que eu quebre minhas costas? Sim. Haru apareceu do chão, atrás de Bomi, em pé e deu um tapinha nele. Não brinque assim, disse Bomi. Venha, o café da manhã está pronto. Você não vai querer perder. Claro, disse Haru. Como ele estava partindo hoje, precisava se despedir de Bomi de maneira adequada. Eles se mudaram para o salão de jantar. Haru olhou para a luxuosa e quente refeição real que estava à sua frente. Haru comeu, sabendo que esta pode ser a última refeição real que ele teria. Ao longo dos dias, ele aprendeu que sua vida só ficaria mais difícil. Mas a liberdade tem um preço. Esta é a guerra, não o jogo. Que eu escolhi a terra para ficar. Agora, vou continuar minha jornada, sozinho. E então terei que ir para mais guerras. Haru soltou um longo suspiro. Há algo incomodando você, jovem? Bomi perguntou. Não, nada. Eu só quero umas férias, disse Haru. Você pode ter umas. Bomi respondeu. Haru olhou para ele. Pela primeira vez, sua expressão suavizou. Bomi continuou. Assim que você atingir a minha idade. Haru franziu a testa. Bomi bateu na mesa com a mão e riu. Você deveria ter visto a expressão no seu rosto. Bela piada. Haru suspirou. De qualquer forma, eu tenho algo para lhe dizer. O quê? Já está partindo? Sim, eu tenho que continuar minha jornada, disse Haru. Eu não estou planejando lutar contra a Nação do Fogo ainda. Você levará o exército com você? Bomi perguntou. Ainda não. Eu terei que completar a última fase do meu treinamento, Haru respondeu. Você tem minha bênção, mas deixe-me avisá-lo. Bomi soou sério. Ele apoiou o queixo com as duas mãos. Haru levantou uma sobrancelha. O quê? Não se deixe seduzir pelas pernas longas e seios grandes. Ah, isso. Não se preocupe com, ele disse. Eu aceitei meu destino há muito tempo. Eu estou apenas ficando mais forte, sem garotas no meu caminho. Na ilha Kyoshi, uma linda garota loira no dojo começou a reclamar. Meninas, este não é o meu sutiã. Quem pegou o meu? Você pode ter esquecido em casa. Outra respondeu. Ou, o seu simplesmente cresceu. Sim, eu esqueci. Você pode ficar com o meu se quiser. Não precisa ficar triste, Haru, disse Bomi. Olhe para mim, 112 anos. Quer saber meu segredo? Deixe-me adivinhar. Você é solteiro, disse Haru, já sabendo a resposta. Na Índia e na China, monges e pessoas que permaneciam solteiras eram conhecidas por serem as mais felizes e as que viviam mais tempo. Hahaha. Você está certo. Bomi riu. Isso não ajuda. Haru colocou o rosto entre as mãos. Ele afastou o rosto e olhou para as mãos. Pelo menos eu tenho isso. Tudo bem, você pode ter tempo com mulheres depois da guerra. Vamos apenas mudar de assunto. Haru parecia irritado. Ele colocou as mãos na mesa e disse. Obrigado por tudo, Bomi, mas estarei partindo à noite.
Espere, eu tenho que te dar algo. Bomi enfiou a mão no bolso e tirou uma placa de ouro. Ele a jogou para Haru e disse: isso provará sua posição como príncipe herdeiro aqui. Obrigado. Haru leu o que estava escrito na placa. O príncipe herdeiro. Parece bom. Ele a colocou no bolso e fez uma leve reverência a Bomi. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.